Maravilhosa. Sentir a presença do Espírito Santo na casa de Deus é algo extraordinário. Algo que eu acredito que todos deveriam sentir, todos deveriam buscar. Essa presença, esse amor de Deus por nós. De ainda ser misericordioso conosco. De ainda ter paciência conosco. Pessoas muitas vezes murmuradoras. Pessoas muitas vezes que não consegue enxergar o amor de Deus por cada um de nós que estamos aqui. A paciência, a misericórdia dele. É incrível. Convido vocês a abrirem vossas Bíblias no Evangelho, assim como escreveu Mateus, capítulo 26, no versículo 39. Glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 39. Amém. E adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém. Glória a Deus. Hoje a palavra é um pouco mais sobre família, filhos, obediência. O exemplo que eu dou para vocês é sobre um filho que obedeceu ao seu pai, independente do que era destinado a ele. Um filho que, acima de todas as coisas que queria, que podia fazer, ele simplesmente obedeceu ao pai. 100% de obediência. 100% homem e 100% Deus. Esse era o nosso Senhor Cristo Jesus, o nosso Senhor Salvador. Eu não sei vocês que são pais, vocês que estão aqui, que têm vossos filhos, vossas filhas, vocês que são filhos de seus pais. Talvez os seus pais já faleceram, talvez não estão mais presentes aqui na terra, seus pais biológicos, mas vocês têm um pai no céu. Então eu pergunto a vocês, vocês têm sido obedientes? Vocês foram obedientes a seus pais terrenos? Vocês estão sendo obedientes a seu Pai no céu? A Deus, cujo qual nos criou, cujo qual nos amou, cujo qual entregou o seu Filho por cada um que está aqui presente. Aquele Filho que sofreu na cruz, mas antes de chegar na cruz ele tinha um destino. Ele teve um caminho a ser traçado. E o caminho para ele, como a gente vê nas Escrituras, quando a gente vê os Evangelhos escritos, não foi fácil. Muitos de nós, ao ver o Evangelho, entender um pouco sobre as Escrituras e buscar entender o caminho que Cristo percorreu, é difícil, é árduo. Muitos de nós nem imaginam como foi. Talvez para muitos isso aconteceu no tempos antigos. No primeiro século e no segundo século, estavam tendo os agnósticos, as pessoas que acreditavam que Jesus não tinha vindo em forma de carne, não tinha vindo em forma de pessoa. Ele era simplesmente uma imagem, um retrato, uma ilusão para muitos. Para alguns, Jesus não veio na terra e não sofreu como assim estava escrito em Marcos e em Mateus, pois foi os dois primeiros evangelhos escritos, foram Marcos e depois Mateus. Então, conforme foi tendo essa heresia dentro da igreja, conforme foi surgindo essa heresia, vem escrito o Evangelho de João. E o Evangelho de João começa de uma forma muito importante para nós. Ele simplesmente começa no capítulo 1, escrito: No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então João prefere destacar a importância de Jesus. Quem era Jesus? O Verbo era Jesus.
Ele estava com Deus. De todas as coisas que foram criadas, foram através de Jesus. Foi através da Trindade que nós hoje em dia chamamos Deus, Jesus e o Espírito Santo. Nada do que existiu foi sem eles. Foi feito sem eles. Mas no primeiros séculos ali, os de fora, né, não os de dentro, porque os de dentro estavam sendo seguidos, estavam sendo discipulados pelos apóstolos até então, mas começaram com essa pequena heresia, que se tornou grande, que foi a heresia do... Mas Jesus não veio como homem. Não tem como Jesus vir como homem, apenas um espírito. Não pode ele ter sofrido isso que estão dizendo. Então João escreve ali no ano 80 a 90 depois de Cristo, para dizer, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Então isso para nós é muito importante a gente entender que Jesus é Deus. E mais adiante, esse evangelho que João traz, ele é escrito por ele, é para os de fora. É que para os de fora entenda que Jesus sim é Deus. Jesus veio em forma de Deus, em forma de homem. Ele sofreu sim tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi destinado a ele. Isso foi para dar algo para a gente entender. E quando a gente passa e vai vendo as perguntas que eu fiz, que eu deixo para vocês, é exatamente essa. Vocês têm se perguntado? Vocês têm se perguntado o que é Jesus para vocês? O que Jesus representa para cada um aqui presente? O que a gente tem entregue a Ele? Qual a confiança que a gente tem passado para Deus perante a seu Filho? O que Jesus nos pede? O que Deus nos pede? O que tem sido peço para nós nesses tempos? Tempos talvez para alguns difíceis, por algumas circunstâncias da vida, mas imaginamos Jesus, olhemos para Ele, olhemos para a cruz, olhemos para aquela cruz. Os destinatários daquela cruz eram nós, era nossa, mas Ele se fez no nosso lugar. Ele tomou a cruz que era nossa e nos livrou daquela morte horrenda que era nós destinadas. Todos nós que estamos aqui, acredito que, com certeza todos, sabemos do tão pecadores somos. Sabemos do tão, às vezes tão difícil que é a gente querer fazer o bem, mas acabar fazendo o mal. A gente querer servir Deus com uma excelência e acaba servindo Deus com um prato igual talvez de Caim. A gente sabe que aquilo não é o nosso melhor, mas mesmo assim a gente entrega porque é o que a gente acha que tem. Muitos de nós às vezes quer fazer o que é bom, o que é santo a Deus, agradável a Ele. Mas a gente olha para nós mesmos e diz, eu não consigo ainda. Estou longe ainda de ser esse filho. Mas algo que a gente tem é que Deus nos ajuda, que Deus nos dá esse amor. Esse amor de Deus por nós prevalece até hoje. Tem misericórdia de nós e quer que todos nós chegamos até Ele, através do sacrifício de Cristo Jesus. Alcancemos a graça gratuita, para sermos salvos. Salvos de quê? Salvos de nós mesmos. Salvos de nós mesmos. A gente tem um destino sem Cristo. E o destino é cruel. É trevas. A gente sem Cristo, a gente só é seres caídos. Se nós não tiver Cristo, a gente não consegue fazer nada agradável a Deus. A gente agrada a nós mesmos, as criaturas, e não ao Criador. Olhemos para nós e vemos. Sem Ele nada somos. Sem Ele não conseguimos enxergar o amor. A gente é trapaceiro. A gente gosta de confusão. A gente é fofoqueiro. A gente tem ciúmes. Esses somos nós sem Cristo. Seres perversos. Quantas crueldades a gente vê no mundo. Quantas coisas a gente já viu no mundo. Quantas histórias estão aí para contar. A gente olha para as histórias de guerra principalmente, que é algo cruel, são as guerras que aconteceu. E a gente olha para os dias de hoje, com essa tensão que está, com esse clima tenso de guerra, e não guerra, vai acontecer, não vai. E a gente vai e começa a ver de novo, novamente, as guerras como foram feitas. Que não faz muito tempo. A última guerra.
E a gente olha para um homem chamado Adolf Hitler, um homem cruel, matou milhares de judeus, destruiu o mundo, a Europa, queria dominar sobre tudo, sobre todas as criaturas, fez crueldade, das mais diversas crueldades que a gente imagina, que a gente vê, ele fez com gosto, com vontade. Essa é a crueldade do homem sem Deus. E muitos de nós não conseguem imaginar, mas sem Deus, sem o Espírito Santo, a gente chega a ser igual. Algo que eu escutei uma vez na pregação do Paul Washer, que eu gosto muito de trazer à tona novamente, é que ele diz que ele pregou e uma pessoa diz para ele pós-culto, chega um adolescente e ele diz, mas eu não sou assim, isso aí que você pregou não é para mim, essa crueldade, esse cara, eu não chego a ser igual um Adolf Hitler. E Paul Washer olha nele e diz, se eu passasse os seus pensamentos aqui na tela, aqui agora, da sua infância até hoje, todas as crueldades que você já imaginou, você acha que seu amigo, seu melhor amigo, ainda seria seu amigo? Você acha que ele olharia para você com os olhos bons? Pensa você, reflita você sobre isso. Aí ele entendeu. Porque a gente não consegue entender às vezes. A gente olha para as pessoas tão perversas e a gente fala, nossa, esse cara aí é ruim, viu? Essa pessoa foi muito cruel. Mas a gente não consegue se imaginar no lugar dessa pessoa. A gente se acha até bom às vezes. A gente tem essa mania, né, às vezes, de querer se achar melhor que o irmão, melhor que o próximo. Só que a gente esquece de onde Cristo nos resgatou. De onde foi que Cristo nos tirou. De qual lugar que a gente estava. E muitos de nós, às vezes, escutam um testemunho de alguém. Um testemunho, às vezes, muito forte. De uma pessoa que foi resgatada das drogas. Do mundo do crime. Uma pessoa, talvez, que já matou. E a gente olha e fala, eu não sou, nunca fui assim. Sou melhor que essa. A gente ainda tem capacidade de olhar e falar que é melhor. Mas não sabe dos pensamentos horrendos que já passou em nossa mente. Do que a gente já pediu, se arrependeu, pediu perdão a Deus. E a gente consegue, às vezes, se colocar num pedestal maior do que a gente deveria. Cristo deixa algo pra gente primordial. Ele ensina também os discípulos através disso. Pois os discípulos também tinham essa questão. Eles queriam ser mais próximos de Jesus, querer fazer mais por Jesus. É o Messias, ele está aqui, está entre nós. Temos que chegar a ser os primeiros, o favorito dele. Então a gente vê isso que aconteceu entre João e Tiago. Que a mãe deles manda, fala para ele chegar até Jesus e falar qual é o nosso lugar lá no reino, onde se assentaremos. E Jesus dá um exemplo para eles. Se vocês querem ser os maiores, ser os grandes, vocês têm que ser os menores. Se vocês quiserem ser grandes, ser vistos como os grandes, tem que servir. Cristo veio em servidão. Cristo não veio para ser bajulado. Hoje em dia a gente vê o contrário. Sim ou não, irmãos? Vários pastores, várias igrejas, onde em vez deles servir as ovelhas, servir ali as ovelhas de Cristo, eles querem ser servidos. Buscam honrarias a eles, glórias a eles. Estão se esquecendo? Se esquece de quem tem que ser honrado, quem tem que ser glorificado. E a gente vê quando nesse texto, onde Jesus se prostra, aqui a gente vê 100% a sua humanidade. A gente vê algo primordial aqui nesse versículo, que é ele dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O que ele está dizendo para Deus é, se tiver algum outro caminho que não seja esse, o que eu tenho que percorrer, faça para mim. Mas não faça a minha vontade, e sim a sua. Se eu tiver que sofrer o que é destinado a mim, se eu tiver que passar por esse sofrimento, que seja assim a sua vontade, não a minha. Que se é para honrar você, que é para obedecer você, vou passar por isso.
se é para salvar, que é isso que ele fez por nós, ele nos salvou. Nós não somos melhores que ninguém, irmãos. Nós não somos. Pelo contrário. Uma vez que você entende sobre a graça, uma vez que você entende sobre Jesus, sobre o caminho, sobre onde Ele te tirou, Ele te alcançou, você entende. Você é o pior de todos. Somos os piores de todos. É isso que Paulo dizia. Tudo o que eu fiz, tudo. Paulo não diz o que eu tenho feito. Paulo não diz, talvez, o que eu venha a fazer. Diz tudo o que eu fiz. Eu considero como um trapos de imundície. De nada tem valor. E quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente vê um cara que estudou, um cara estudado. Sabe, buscou mesmo conhecimento. Mas quando ele entende sobre a graça, ele entende sobre Cristo. Ele entende sobre a verdade. Fala de todos, eu sou o pior. E é isso que a gente entende. De todos, irmãos, a gente é os piores. O que eu tenho a dizer para vocês é isso. Eu sou o pior dos pecadores. A graça me alcança todos os dias. E a misericórdia do Senhor também. E sou grato a Ele por isso. Por estar podendo respirar, estar podendo louvar e adorar Ele. No caminho dEle. Chorar por Ele. Sabe, hoje os louvores aqui ministrados, a oração da minha esposa. E essa pregação, irmão, essa pregação não era para estar sendo feita hoje. Por mim, não. Mas ontem, ao chegar do aniversário da Zoe, em casa, a gente foi se deitar. A minha esposa já estava dormindo já e eu peguei o celular e comecei a escrever. Porque o Espírito Santo foi ministrando. E a minha esposa falou, o que você está fazendo? Eu falei assim, o Espírito Santo está falando. Eu vou ter que escrever porque senão se eu deixar para amanhã eu não vou lembrar. E fui escrevendo. E tenho aqui um esboço gigante, irmãos. Não vou ler para vocês porque muitas das coisas aqui é para mim. Foi para mim. Foi para mim. Mas eu vou ler o início para vocês. Que eu escrevi. Você entregaria seu filho para morrer em meu lugar? E quando eu digo em meu lugar, é meu lugar mesmo. Vocês entregariam os vossos filhos para morrer em meu lugar? Vocês teriam coragem? Teriam? Entregar o filho de vocês para um pecador? Para uma pessoa que mata? Para uma pessoa que rouba? A gente quando lembra, a gente quando fala sobre isso, a gente pensa em coisas básicas. Talvez uma pessoa como eu, mas não uma pessoa que mata. Um assassino, irmãos. Um pedófilo. Você entregaria um bem precioso que Deus lhe entregou, que concedeu a você por outra pessoa? E eu fui escrevendo e chorando. Porque a gente é ingrato. Quando a gente começa a pensar sobre isso, sobre essa entrega de Cristo, a gente não tem coragem, a gente não consegue, a gente fica ali preso, bambo, segurando. A gente fala, como pode? Como pôde Cristo morrer por nós? Mas esse é o amor de Deus, amor por cada um que está aqui. Um amor talvez que a gente não entenda, mas que um dia a gente vai entender. E glória a Deus por isso. Olhe para o seu filho e pensa, reflita. Pense no seu filho. E agora olhe para Cristo. Olhe para o caminho percorrido por Cristo. Ele morreu por mim, por você, por nós. Pagou o nosso preço. O nosso preço. E o que temos feito? O que temos entregado? Quão ingratos temos sido? Qual caminho temos trilhado? Qual caminho temos trilhado, irmãos? Meu Deus, que ela consiga ter misericórdia de nós. Que a mão dele esteja sobre nossa vida, sobre nossa casa, irmãos. Que ele nos livra de nós mesmos. E assim nos livre também do inferno.
que é destinado a nós. Que a gente não consiga ir para lá. Que a gente vá para o céu, para o reino, para reinar com Deus, com Cristo. Pois esse é o caminho quando a gente aceita Cristo Jesus. É o reino. Não tem outro caminho. A gente tem que percorrer esse caminho, que é o caminho da santificação. Caminho para estar com Cristo. É esse o caminho. Eu sei que tem muitos irmãos aqui presentes, e também alguns que vão estar vendo os vídeos depois, e alguns que não vieram, que têm suas razões, têm seus motivos para não estar aqui. Mas eu deixo claro para vocês, para nós que estamos aqui, o quão certos temos sido com Deus. A Vale, a igreja Vale, a gente tem um culto só durante a semana. A gente inicia o culto às 10 da manhã. Às 8h30, eu e minha esposa já estamos aqui, organizando tudo. E algo que eu tenho visto muito, irmãos, e tenham isso como um carinho, um amor por vocês. Eu tenho visto muitos não dedicando esse momento ao Senhor, deixando muitas vezes para depois. Eu vejo, irmãos, que quando a gente inicia o culto, a gente está iniciando já a palavra. Quase 11 horas da manhã. Já se passaram quase 1 hora. E tem irmãos chegando essa hora. Sou grato pela vida deles. Graças a Deus ainda venham à igreja. Mas, irmãos, o culto é às 10 horas da manhã. A gente tem um momento oração, tem um momento louvor, tem um momento comunicação. E muitos de nós não conseguem chegar nem a tempo. Imaginamos nós, quando Jesus aparecer nos céus, para buscar os salvos. E vocês olhar para ele e dizer, pera aí que eu estou atrasado. Eu não vou agora não. Tá? Vou atrasar mais 45 minutos, como eu fazia quando eu ia à sua igreja. Como eu ia adorar você, eu vou atrasar também para ir para o céu. Seremos responsáveis, irmão. Sejamos responsáveis. Algo que eu acho engraçado, que ontem me fez refletir também, sobre o aniversário. A gente teve aniversário, a irmã marcou um horário para chegar no aniversário. Se você está atrasado, você manda mensagem para quem? Para a irmã? Irmã, estou atrasado, vou chegar um pouco atrasado no aniversário, me desculpe. Mas quando você se atrasa ao culto, você tem que mandar mensagem a quem? Tem que falar com quem? É com Deus, Ele é o dono da igreja. É com Cristo. Vocês não têm que tratar comigo, com o pastor, ou com a Nicole, com ninguém aqui. Você tem que tratar com Deus. O seu atraso é com Deus, não é com nós. Você está atrasado ao culto a Ele, não a nós. O culto não é para nós. O culto é para Ele, irmãos. É tudo sobre Ele. É tudo para Ele. Não é para nós. Quando a gente atrasa, é para Ele que estamos atrasando. É sobre Ele, irmãos. E eu sei que muitos de nós, às vezes, eu já tive isso, irmãos. Eu sou uma pessoa hoje em dia que eu sou muito pontual. Sou muito pontual. Eu prefiro chegar antes, ficar esperando dar horário e ir até a pessoa, até a casa da pessoa, do que chegar atrasado. Porque eu sei o tão ruim que isso é. O tão ruim é que você estar ali preparado, esperando, você poderia estar fazendo outra coisa, mas você está esperando a pessoa. Sabe? Minha esposa foi muito trabalhada nessa área. Está melhorando muito, melhorou muito, bastante já. Mas foi difícil. Porque quando eu chegava atrasado, era esperando ela se arrumar, ela ficar pronta. Eu chegava na casa das pessoas e tentava dar uma desculpa. Falar, desculpa, enfim, né? Mas não é desculpa, irmãos. Isso não cola. Porque quando a gente vai viajar, a gente vai pegar um avião para ir para o Brasil, a gente chega 4 horas antes. A gente não atrasa. Ou vocês ou eu, todas as vezes que vai pegar um voo, a gente perde o voo. Tem que comprar o voo seguinte. Mas não são desculpas. Para vir ao culto, cultuar a Deus, a gente dá desculpa. A gente não consegue chegar no horário. Mas para viajar, a gente chega 2 horas antes. O check-in é 2 horas, a gente chega 3. Por quê? Porque não quer perder. Mas perder a presença do Senhor a gente quer. Perder a presença dele a gente não tem importância.
Ah, não, é só um louvor. É louvor a quem, irmãos? É a Ele. Então paremos de dar desculpa. Sejamos responsáveis com os horários. Tem irmão, gente, que trabalhou durante a noite e vem à igreja. Chega em casa de manhã, de dia, tira um cochilo e vem aqui, chega antes. Sabe? Então não é desculpa. Não é desculpa. É sobre o quão entendemos e o quão sabemos que precisamos dele. Só damos desculpas como não queremos mudar. Como buscamos mudanças, buscamos soluções. Entendemos que é sobre ele, gente. Então eu sei que muitos que não vieram, alguns que estão aqui, precisa disso. Eu também preciso. Primeiro foi para mim isso. E depois eu tenho que passar para vocês. Muitos de nós não conseguem entregar a nossa vida 100% a Deus. Sempre seguramos algo. Sempre estamos agarrados a algo. A gente tenta ter o controle ainda sobre algo. E a gente não quer entregar a Ele. A gente fala, não, minha vida pertence a Cristo, minha vida pertence a Jesus. Mas a gente sabe que no fundo a gente segura algo. Com medo. E Deus nos pede tudo. Jesus, quando chama para seguir Ele, Jesus fala o quê? Largue tudo e siga-me. Quando a gente vê ali que tem um rico que escutou o sermão do monte, ele chega até Cristo e fala, de tudo isso que eu ouvi, eu tenho guardado. E Cristo Jesus repete para ele os 10 mandamentos, ele diz isso, eu tenho guardado também. O que me falta? E Jesus fala uma coisa que faltava a ele. Doe tudo. Doe tudo que você tem. E siga-me. E a gente vê que ele não conseguiu. Que ele ainda tinha dinheiro. Ainda segurava algo. E muitas das coisas da nossa vida é isso, irmãos. A gente ainda tem algo. Talvez não seja o dinheiro. Mas talvez seja a nossa família. A minha filha está vindo. Glória a Deus por isso. Espero que venha com saúde. Amém. Aleluia. Mas algo que a gente já fez desde o ventre foi consagrar ao Senhor. É sobre Ele, é para Ele. Ele apenas nos empresta essa dádiva. Mas é para Ele. Ele faz o que bem entender. A gente tem que instruir no caminho. Tentar ser luz, exemplo, na luz de Deus, na Bíblia, nas Escrituras. Educar desde criança. O quão maravilhoso é uma criança educada nas Escrituras. Vocês já conversaram com crianças de 8 anos, de 9 anos, que sabem da palavra? É magnífico. Você pergunta para ela quem foi Jesus, ela te responde. Quem foi Pedro, ela sabe. Quem foi Paulo, ela sabe te falar. Isso quem instruiu ela foi os pais. É o nosso papel como pais. É instruir os filhos. Não é a igreja, irmãos. A igreja é um domingo. É sobre todos os dias de nossa casa, nossa vida. Eu não tive isso. Mas muitos hoje podem ter. E todos nós que estamos aqui podemos ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos, ter um tempo de comunhão com os filhos em casa. Sabe, um tempo ali dedicado ao Senhor com a família. Ensinando através das Escrituras. É assim que educamos a próxima geração, irmãos. A gente pede para um avivamento, mas a gente tem que buscar por esse avivamento. Temos que estar orando por esse avivamento. E principalmente dentro das nossas casas. O primeiro exemplo é dentro de casa. De nada adianta aqui você ser uma pessoa, em casa você ser um monstro. De nada adianta. E a gente vê esse caminho de Cristo. Que prostou o rosto sobre o chão. Estava sofrendo. Muitos teólogos querem dizer que ali não tinha sofrimento, não era homem, ele sabia o que estava destinado a ele, mas não, ele era 100% homem. Ele sofreu, ele chorou, ele passou por tudo,
por nós. E a gente vê algo interessante na nossa visão, é que de todos que seguiam ele, tinha os 12, teve o traidor, né? Mas tinha mais 70, tinha muito mais seguidores. E quando chega o exato momento onde ele está sendo levado para o Sinédrio, que momentos antes ele fala que ele vai ser morto, crucificado, ele vai ser traspassado, Pedro, né, diz, longe disso acontecer, Senhor. Isso aí não vai acontecer. Ele repreende Pedro, fala que Satanás tinha falado através de Pedro. E Pedro fala, eu nunca vou te abandonar. De todos, eu não abandonarei. A gente vê que Cristo olha para ele e fala, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante uma vez, você me negará 3. E Pedro vai seguindo, os discípulos vai. Alguns já tinham fugido. E Pedro fica ali no templo, no pátio do templo. E Jesus está lá no Sinédrio, sendo julgado ali. Eles estão buscando uma forma de matar, mas eles iam crucificar Jesus. A gente vê que ali eles estavam buscando só uma forma. E tudo que Jesus respondia era, vocês que estão dizendo, não sou eu. E depois Jesus fala que ele ia ser ultrapassado, mas que ele era Deus, que quem vê ele vê o Pai. E o Sinédrio fala blasfêmia e leva ele para ser crucificado, leva ele até o pátio de Pôncio Pilatos. Só que ali no pátio do templo tinha um discípulo que disse que nunca ia abandonar ele. Ali tinha um discípulo que disse que nunca abandonaria Jesus. E a gente vê que uma pessoa, uma mulher, acho que era uma serva, ali chega até e fala, você parece com ele, você tá com ele. Ele diz, não conheço esse cara não conheço não sou não. Aí passa mais um pouquinho, vê a fogueira acesa, e outra pessoa fala também, você é um dos discípulos dele, você é um dos seguidores dele. Ele, não. E depois pela terceira, as pessoas falam novamente, ele fala ali, já começa ali já com murmúrios, fala, não conheço esse cara aí não, nem sei quem que é, não tô nem sabendo quem que é. E o galo canta. E ele se lembra. Ele se lembra do que ele tinha falado para Jesus. Ele lembra da resposta que Jesus o deu também. E ali ele sai. E ali ele volta, como a gente vê depois, mais para frente, ele volta para fazer o que ele fazia antes. Voltou a pescar. E algo que acontece que muitos de nós é isso. Muitas coisas na nossa vida a gente fala que não vai fazer, não vai voltar a fazer. A gente fala, longe de mim, Senhor, não farei novamente. Tire de mim esse pecado, tire de mim esse espinho. Não quero pecar contra ti novamente, ó Pai. Aí a gente volta a cair. A gente volta a fazer. Mas o que a gente tem que se lembrar, o que a gente tem que fazer é se voltar a Cristo. É chegar mais perto dele, entender que sem ele nada podemos. Não podemos deixar o inimigo nos tirar da presença dele. Mesmo quando erramos, a gente tem que chegar até ele, chegar através dele. É por ele, irmãos. É esse o exemplo que a gente tem que ter. E de todos os seguidores de Cristo, todos, ficou apenas um. João. João ficou ali. João estava ali. A gente vê em João, capítulo 19, versículo 25 a 27. (19, 25 a 27). E junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então a gente vê que no momento da crucificação, no momento onde Jesus morre, já não tinha nenhum discípulo. Não tinha nenhum na presença ali. Todos tinham saído. Nenhum ficou. Nenhum restou. Apenas Jesus
com os pecados, com as transgressões e Deus. E a gente vê no momento, quando ele está na cruz, que é um momento mais difícil para Jesus. Que é um momento onde todos os pecados, todas as transgressões estão sobre ele. Tudo está sobre ele. Está carregando tudo. E ele fala o que para o Pai? Por que me abandonaste? Já não tinha mais discípulo. Já não tinha mais amigos. Já não tinha aquele seguidor que disse que seguiria ele. Já não tinha nós que falamos isso, não? Não vou te abandonar, Jesus. Não pecarei contra ti, ó Pai. Mas no momento onde Cristo mais precisou de todos, todos abandonaram. E ele olha para o céu e não tem conexão com o Pai. Por que não tem conexão com o Pai, irmãos? Porque ele estava com os pecados nossos. Eu não sei vocês, se vocês têm essa noção, esse conhecimento, mas Deus não ama o pecado. Deus ama o pecador arrependido, mas não o pecado. Deus espera que nós, como pecadores, nos arrependemos de nossos pecados, de nossas transgressões, e assim Ele age através de Cristo, através da nossa vida. Mas temos que ter essa noção que Deus não ama pecado. Deus não gosta. Nele não há trevas. Nele não há trevas. Quando diz aquele louvor, no céu não entra pecado, não é apenas um louvor, é a verdade, irmãos. No céu não entra pecado. No céu entra um pecador arrependido. Isso é o que entra no céu. A gente vê isso no momento da cruz, onde tem 2 bandidos, 2 ladrões sendo crucificados do lado de Jesus. Os 2 estão rindo de Jesus. Os 2 estão ali rindo, gozando da cara de Jesus. Você não é rei, você não é o rei dos judeus, sai daí, você não é o Messias, você não é sei o quê. Só que um é tocado. Um tem ali o toque do Espírito Santo na vida. É convencido que ele é um ser caído. E perante a ele está o Salvador. E ele diz, se possível, leve no seu reino o arrependimento, irmãos. Um pecador arrependido. Jesus fala, ainda hoje você estará comigo. Ainda hoje. Tem uma história do missionário que marcou muito comigo. Essa trajetória de Jesus, essa vida. Esse missionário, ele chama Don Richard. Ele tem um livro escrito que é chamado O Totem da Paz. Eu não sei se vocês já ouviram falar, já leram, mas se não, busquem. Busquem ler esse livro. Chama O Totem da Paz. É do Don Richard. Ele foi um missionário enviado para a Nova Guiné. Na Nova Guiné tinha uma tribo que era a tribo do Sauí, que eu pus aqui, tribo do Sauí. Eles eram canibais, selvagens, canibais. E esse missionário foi lá. E nessa tribo é algo interessante, que lá, para eles, o mais bom, o mais top para essa tribo, era se você conseguisse ser um traidor, se você conseguisse enganar, um enganador. Um enganador para eles era quem eles adoravam. Para eles, quem enganava era o Deus deles. Então esse missionário, quando chega lá e fala sobre Jesus, e conta a história de Jesus sendo traído por Judas, eles, em vez de ficar felizes, falaram, Jesus, eles ficaram felizes com Judas. Começaram a endeusar Judas. Esse cara é bom. Ele andou com Jesus, esteve com Jesus, e no final, Jesus não sabe, ainda deu um beijo nele. Esse cara aí é bom. E ele ficou decepcionado. Começou a ficar triste, chorando para a esposa. Falando, o que eu vou arrumar agora? Fui contar a história de Jesus, querendo falar, trazer salvação para eles. Eles estão adorando Judas. Gostaram da história de Judas, gostaram de Judas, e agora? Ele começou a orar, orar. E foi ali. Só que ele queria ir embora, porque ele viu que não tinha dado certo.
Só que a mulher dele, a esposa dele, era médica. Então a esposa dele estava curando as pessoas ali enfermas. Então aquela tribo gostava muito dele, da família. E que não queria que ele fosse embora. Só que estava tendo guerra entre essa tribo e outra tribo. Existia somente uma forma. Somente uma forma dessa guerra, dessa guerra ali dentro, essa briga, parar. E como que era essa briga? Era se entregasse o totem. O que era o totem? O totem era você pegar um filho seu, da tua tribo, um bebê, e entregar para outra tribo. Então, nisso não há enganação. Não há mentira. Você vai estar pegando algo precioso seu, algo especial seu, e entregando na mão de outra tribo. Enquanto esse totem, essa criança, estiver viva, ninguém pode tocar ela. Se alguém tocar ou machucar ela, tem briga de novo. Acabou a paz. Então só existia essa forma. E ele perguntou sobre essa forma, falou, não, eu vou embora então, não vou ficar aqui não, porque vocês não estão agora adorando Judas aí, não quero ficar mais, vamos embora. Aí ele falou, não, vamos ficar. Aí ele falou, tem algum jeito de parar essa guerra, essa briga? Aí o chefe ali, né, da tribo falou assim, só existe uma forma. Ele falou, qual que é a forma? É entregar uma criança para outra tribo. Que assim não tem mais mentira, não tem enganação. Mas é lógico que ninguém queria entregar. Quem que queria entregar? O seu filho? Quem quer entregar o seu filho? E o missionário não tinha filhos. Então ele não podia, ele com a esposa. Então ele falou, alguém vai entregar então? Alguém consegue entregar? E todo mundo ali, não, porque, né, meu filho. E tinha aí olhou para uma esposa ali, não, para uma mulher ali, não, meus filhos. Aí tinha um cara ali. E esse cara tinha um filho. Um filhinho. Ele falou para ele, porque o missionário tinha curado a esposa dele. A mulher do missionário estava curando a sua esposa. Ele falou assim, pegou seu filho, uma criança, entregou na mão do missionário. Falou assim, tá aqui o meu filho. O missionário olhou para a cara dele. Tá bom. Falou pro chefe, tá aqui uma criança. Aí foi lá. Eles indo até um local de encontro, batendo, né, fazendo barulho e tal. Entregou e gritando, totem. E chegou até lá. E chegou as duas tribos, dois chefes. Um chefe que estava com o missionário, pegou a criança. E nisso, a fazer essa troca, a mãe da criança tá lá vindo, esberrando. Meu filho, não, gritando. Porque o pai tinha pego a criança sem a mãe saber. E ela grita para outra, uma mãe que tinha ali, que tinha 3 filhos. Entrega um filho seu, eu só tenho esse. E essa mulher fala para ela assim, mas os 3 são importantes para mim. Eu não consigo entregar um. Os 3 são importantes para mim. E ela começa ali, o pai segura ela, né, o que entregou a criança, fala, não, tem que ser assim. O único jeito para ter paz. É assim. Então o chefe chega ali com a criança, entrega para outro chefe. O chefe olha para a criança, ergue para outra tribo, a tribo grita e eles aceitam, falam, aceitamos o totem. E nisso tem uma luz no missionário. Porque eles respeitavam isso, o totem, porque não tinha enganação. Aí o missionário volta e conta para eles a história de Jesus e fala, vocês lembram da história de Jesus, onde eu contei Jesus e Judas? Vocês gostaram de Judas, então? Jesus era o totem. Jesus é o totem. Aí eles começaram a odiar Judas. Falando, como assim? Ele machucou o totem, não podia machucar o totem, a paz acabou. Não, a gente é Jesus, a gente ama Jesus, a gente quer Jesus, quer aceitar Jesus. E ali a tribo se converte. Começa a todos a ser batizados e todos ali. Está até hoje, na Nova Guiné. Então Jesus, em vários lugares que a gente vê, em vários missionários indo, que a gente lê sobre os missionários, sobre os heróis da fé chamados, né? A gente vê o John Wesley, tem Lutero também que fez várias coisas, tem um irmão que chama David Livingstone também, tem muitos foram enviados missionários para vários lugares onde não tinha evangelização. Chegaram onde não existia, não sabiam quem era Jesus, mas tinha algo que eles olhavam e falavam, esse é Jesus. Quem não lembra a história de Paulo? Quando Paulo chega a Atenas? Vocês lembram da história de Paulo quando ele chega a Atenas? Vou ler para vocês, que eu deixei aqui. Amor, coloca para mim Atos 17, 22. Atos 17, 22. Obrigado. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, difícil,
disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar, no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Muitas das vezes na nossa vida a gente vai fazer evangelização, a gente quer evangelizar, a gente tem que ser astuto. Tem que entender como, buscar como. Porque muitas das vezes você vai chegar e vai falar sobre Cristo, vai querer falar sobre Cristo, a pessoa não vai querer ouvir. E Paulo nos deixa esse exemplo. E a gente, quando lê esses livros sobre essas histórias dos missionários, a gente também vê como que é. Que existe um meio, Deus sempre deixou um meio para chegar aos seus filhos perdidos. E Paulo entra lá e vê. Por que tinha esse Deus desconhecido ali em Atenas? Eles eram muito religiosos, é o que Paulo fala para eles. Eles tinham Deus para tudo, gente. Tinha Deus para tudo. Então eles criaram uma estátua, colocou o nome de Deus desconhecido, porque eles falaram assim, ó, a gente já criou estátua para o sol, já criou para a lua, já criou para a chuva, já criou não sei por quê. Ele fala, se a gente estiver esquecendo de algum, vamos criar uma estátua e falar assim, ó, Deus desconhecido. Que é esse que a gente esqueceu, é ele. Entendeu? Então vai estar todos os deuses possíveis. Então Paulo chega e vê. Fala, esse Deus que vocês escreveram ali, que é o Deus desconhecido, é sobre ele que eu vou falar para vocês. Hoje eu vou trazer conhecimento a vocês sobre quem é ele. E esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Deus. Hebreus 5, capítulo 5, versículos 7 a 10. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o autor e consumador, irmãos. A salvação é através de Cristo, irmãos. Hoje a gente tem a graça gratuita. Não precisamos de obras, não precisamos mais de sacrifícios. Precisamos de Cristo. Então busquemos a Cristo. Busquemos esse caminho percorrido por Cristo. Conseguiremos alcançar o destino que não é destinatário a nós agora, o reino. Viver, reinar com Cristo. Mas sejamos obedientes a Ele, irmãos. Muitas vezes não é fácil. Muitas vezes não é fácil. Mas Ele também nos alertou sobre isso. Ele disse que não seria fácil. Pelo meu nome vocês serão perseguidos. Quando a gente fala testemunhas, pelo meu nome vocês serão testemunhas, irmãos. Testemunhas no grego, traduzido, mártires. A gente é chamado para o martírio. Significa, pelo nome de Cristo, muitos de nós vamos morrer. Muitos vamos morrer. E algo que eu acredito que daqui a uns anos, não estou profetizando, irmãos, não pense assim, em nome de Jesus. Mas é o que eu acredito. Que daqui a uns anos, segundo como está indo o mundo, segundo como caminha o mundo, haverá uma grande perseguição. E eu não estou dizendo que será o fim, mas será o início da perseguição. Hoje a gente vê a nossa religião, a gente que somos cristãos, a gente que tem um chamado, a gente que foi chamado através de Abraão. Quando Deus fala, você será pai de multidões. O que a gente tinha como Deus falando para nós algo glorioso. Se multipliquem, se multipliquem, se multipliquem. O que a gente vê hoje em dia é a gente parando com isso. A gente não quer mais multiplicação, não quer mais obediência a Ele. A gente quer a gente, o que é melhor para a gente. A gente busca o nosso conforto. Mas a gente vê por outro lado, outra religião, outro Deus, outros mandamentos,
que entendeu isso, a questão da multiplicação. Porque eles leram, eles entenderam, eles viram histórias também. Eles lembram da história do Egito, onde tinham os hebreus, que eles estavam se reproduzindo muito. E o faraó olhar para eles e falou assim, dá mais trabalho, escraviza mais, tira comida, tira recurso, porque esse povo está se reproduzindo muito mais que nós. E eles vão ser senhores logo de nós. Eles estão tendo muitas pessoas, então eles vão ganhar de nós, porque a gente não consegue reproduzir como eles. Então começou a dar trabalho para os hebreus, começou a escravizar mais os hebreus, porque entenderam. Estavam produzindo muito, estavam tendo muitas crianças. Aí eles foram lá e deu mais trabalho. O que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? Os hebreus ainda continuavam fazendo muitos filhos. Mandou as parteiras, o quê? Não obedeceu ao faraó. Chegava e falava, a gente chega, as hebreias são diferentes das egípcias. Porque as egípcias a gente entende, mas as hebreias a gente chega lá e já deu a luz. A gente já deu a luz. Então vai lá e fez o quê? Mandou matar as crianças. Mandou matar as crianças. Porque a lei de Deus é essa, irmãos. E essa outra religião entendeu sobre isso. Tem uma entrevista de um cara dessa outra religião no Canadá. Ele chega até um jornalista chega até ele e fala assim, o que vocês pensam que vocês serão daqui a um tempo? Ele vira assim pro cara do Canadá e fala assim, vocês estão matando as crianças. Vocês é pró-aborto. Vocês é a favor do aborto. A gente não. A gente não pensa agora em fazer guerra contra vocês. A gente será maior que vocês em 2070, 2060. Lá a gente terá nossa população maior que a de vocês. Porque vocês estão castrando as vossas famílias. Porque entenderam. Então, quando a gente talvez não vá viver até lá, mas os nossos filhos irão viver. A geração de agora irá viver. Irá começar a perseguição. E é isso, irmãos. O destino talvez é cruel para alguns. Para alguns não é fácil aceitar. Para muitos de nós também não. Mas algo que a gente tem que ter maravilha é ensinar aos nossos filhos. Ensinar perante as Escrituras. A honrar principalmente a Deus. Nós é o que vem depois. Mas primeiramente é a Deus. Seguir os mandamentos de Deus. Obediência a Deus. Amor a Deus. Esse amor é o que nós vemos em Cristo. É um amor onde Ele pede para o Pai, se possível, tira de mim esse cálice. Se possível. Mas contudo, que seja feita a tua vontade. É a oração do Pai Nosso, irmão. É o que a gente ora no Pai Nosso. Que seja feita a tua vontade. A gente pode pedir muitas coisas, mas acima de tudo a gente sabe que é a vontade de Deus que prevalece. E a gente tem que entender que a vontade de Deus é melhor para nós. É a melhor para nós. É a vontade do Pai. Amados irmãos, louvemos e honremos ao Senhor. Amém?